Olha, hoje a gente vai conversar com a doutora Maria Beatriz Souza Dias. Vamos falar sobre infecção urinária e cistite. Tem muitas mulheres que sofrem muito, né, doutora? Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Obrigada, Kátia. Tudo bem? Tudo bem. Agora, o que será que causa esses problemas? A mulher tem mania de segurar xixi, né? Dizem que também esse é um hábito extremamente complicado para a gente ter, porque favorece a cistite e infecções urinárias. É verdade, doutora? É verdade. É verdade. Uma das coisas que não se deve fazer para evitar a infecção urinária é ficar segurando por muito tempo, porque você favorece principalmente o refluxo da urina. Mas tem outras medidas muito importantes, como beber muita água. Beber muita água é tudo de bom. Além de evitar infecção urinária, evitar rugas, dar mais vigor à pele, lava os rins. É muito importante tomar muita água, mais do que 1,5 litro de água por dia, pelo menos. Dizem que quando a gente sente sede, que a gente já está desidratado. Então tem que ter o hábito de tomar constantemente água, né? Aqui na nossa mesa, é só você em casa reparar, onde a gente está tem um copo d'água para mim e um copo d'água sempre convidado. A gente tem aqui até uma ilustração, uma forma assim lúdica para você entender, para a gente saber se a gente está tomando a quantidade certa de água. A urina da gente demonstra isso também. Demonstra. Pela cor, né? Pela cor. Então, você faz um xixi clarinho, 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 sinal que a quantidade de água está adequada. Tá boa. Aqui, então, que característica a gente vai vendo? Quando você vê uma urina clarinha assim e amarelo palha e transparente, isso daqui é uma urina, digamos, saudável. Uma pessoa que está tomando água em quantidade adequada e é uma urina que está com boas características. Tá. Essa corzinha aqui já é uma urina concentrada. Quer dizer, está faltando água para esse corpo. Está faltando, mas essa é uma cor que é característica da manhã. A primeira urina da manhã, em geral, é mais concentrada, porque a gente passou a noite inteira sem tomar água. Então, ela é normal na primeira urina da manhã, mas durante o dia, o ideal é que ela fique mais clarinha. Né? Essa daqui já puxa para um caramelo, né? Então, essa urina já é uma urina que, em geral, está associada com algum tipo de doença. Então, quando a gente tem, por exemplo, problema de fígado, hepatite, uma icterícia, aquelas pessoas que estão com olho amarelo, que estão com alguma doença hepática e por isso aumenta a quantidade de bilirrubina no sangue, a bilirrubina é eliminada na urina e dá essa cor acastanhada. Por isso que quem tem hepatite fala que a urina está cor de Coca-Cola ou cor de Guaraná. Basicamente é. Que é esta cor. Tá. E essa daqui é um tom tão diferente, né? Pois é, bonito, né? Mas na urina não deve ser muito bonita essa cor, não. Né? Essa cor que está mais alaranjada, ela pode significar que tem sangramento na urina. Então, às vezes o sangramento é bem visível, você vê o sangue na urina. Às vezes ele fica manchado desta cor, mas pode acontecer também em algumas medicações. Então, quem toma, por exemplo, um remedinho que chama rifampicina, que é usado principalmente no tratamento de tuberculose, tem caracteristicamente a urina bem alaranjada. Mas, gente, é importante a gente ficar atento à cor da urina da gente, assim como ficar atento às fezes. As pessoas não têm esse hábito. Isso é muito importante. Uma coisa que é importante quando a pessoa vai decorar a sua casa é que os aparelhos de banheiro sejam de cor clara, que sejam brancos, porque daí você pode ver melhor a cor da urina, as características das fezes e você pode dar melhores informações ou mesmo perceber que tem alguma coisa errada. Por exemplo, se você tem um vaso sanitário marrom, como você vai saber se o seu xixi está claro ou está laranja, que pode ser até com um resíduo de sangue? Você não vai saber, para você é tudo uma coisa só. Como você corre ao médico? Pois é. Quando você tem outros sintomas, já pode ser que a doença esteja no estágio pior, né? É bem importante que sejam clarinhos. E aqui? Essa aqui é uma urina, que não sei se dá para as pessoas verem. Né? Ela tem uma espuminha. Então, a urina que persistentemente tem muita espuma, pode indicar que a pessoa está eliminando muita proteína na urina. Isso também não é normal, né? Então, muita proteína, em geral, está indicando algum problema renal que precisa ser investigado. Agora, só a água é o indicado? Ou tem muita gente que retém líquidos também? Fala assim, não posso tomar água demais porque eu retenho líquido. Então, não é o oposto? Quer dizer, quando você retém líquido, quanto mais água você toma, mais o seu corpo consegue liberar? Olha, tem várias razões pelas quais a pessoa pode reter líquido. Então, uma pessoa saudável, você tem mecanismos
que percebem a quantidade de diluente que você tem no corpo, a quantidade de sais que você tem no corpo e que o próprio rim elimina mais ou menos água. Então, não é que você vai tomar bastante água e que você vai inchar, né? Você vai urinar mais. Agora, algumas pessoas que têm algumas doenças, então, por exemplo, quem tem problema de insuficiência cardíaca, quem tem problema de insuficiência renal, ou quem toma cortisona, elas de fato podem inchar. Né? Então, não essas é pela quantidade pessoas... de água, é pela doença. É pela acumula, doença. Né? Não faz essa drenagem da forma correta, elimina essa água do jeito certo. Isso. Né? Tem algumas situações muito raras em pessoas que tomam patologicamente água, em que você pode ter uma diluição dos sais que existem no nosso sangue, por exemplo, e você pode ter uma coisa que se chama hiponatremia. Baixar muito a quantidade de sódio que tem no seu sangue e você ficar até com uma sonolência muito aumentada. Se a situação do sódio for muito, muito baixa, se você diminuir muito o sódio, você pode chegar até uma convulsão. Agora, imagine essas dietas, tem muita gente que faz por conta própria, né? Aí é o perigo, né? Porque você não sabe nem como está a sua saúde, porque você não fez exames antes. Você pega uma dieta da moda, sai fazendo, sem saber direitinho como está o teu corpo. E retirando o sódio, retirando grupos alimentares, assim... Importantes. Não é? De uma forma geral, a dieta com baixo sódio é uma dieta mais recomendada do que aquela com muito sal. Mas não dá para tirar totalmente. Não dá para tirar totalmente. Mas uma coisa que a gente pode, qualquer um pode fazer, quando você vai no restaurante japonês e usa um monte de shoyu, ou quando você come aquele churrasco no fim de semana de sal grosso e toma muita cerveja, no dia seguinte todo mundo tá 2 quilos mais pesado, né? E depois, com a dieta regular, tomando água normalmente, isso acaba sendo eliminado. A gente tem aqui alguns mitos e verdades para a gente ver bem o que é uma infecção urinária, o que é cistite e o que pode se fazer para evitar isso tudo. A infecção urinária é causada apenas por fungos. Pelo contrário, na maior parte das vezes a infecção urinária é causada por bactérias. E, em geral, essas bactérias são bactérias que você não pegou aqui, pegou lá. Elas moram no seu intestino. Então, essa é muito mais frequente. Por fungos, é bastante rara. Agora, a forma certa de higienização também é importante para a gente não levar essas bactérias, né, do ânus para o canal da urina, né? Da saída de urina, não é? Olha, isso foi algo que se falou durante muitos anos. Então, que a forma da mulher fazer a sua higienização quando vai ao banheiro era importante. Então, se a pessoa fazia a higienização de trás para frente, ela trazia material fecal e proporcionava infecção urinária. Mas isso se verificou que não procede. Ah, não procede? Não procede. Então, quando eles entrevistaram mulheres para saber como se higienizavam, eles viram que não tinha diferença entre as mulheres que tinham infecção urinária e as que não tinham, era a mesma forma de se higienizar. Como que essa bactéria prolifera, então? É a baixa imunidade da mulher que faz isso? Não é uma baixa imunidade. Tem várias razões. Primeiro, existe um padrão... como que genético. Existem alguns grupos sanguíneos, inclusive, em que as mulheres têm mais infecção urinária do que em outros grupos sanguíneos. O fato de você ter uma mãe que teve muita infecção urinária é um fator de risco para você ter infecções urinárias de repetição. Uma coisa importante, a gente tem aqui umas figurinhas... Tem uns desenhos, deixa eu pedir para eles colocarem, para a gente poder mostrar. Não, são os desenhos. Isso, olha. A diferença do homem e da mulher, para a gente entender. A diferença do homem e da mulher, vejam, aqui está a bexiga do homem, olha o tamanho da uretra do homem, como é. É uma uretra muito longa. Para a bactéria, como é que a bactéria invade a bexiga para causar infecção urinária? E da bexiga, eventualmente, sobe para os rins para causar a pielonefrite, que é a infecção que toma os rins também. Ela tem que caminhar no trajeto para cima, pela uretra. Olha o tamanho do trajeto que ela tem que fazer no homem. A outra coisa é que o meato uretral no homem, que fica na ponta do pênis, ele fica muito distante do ânus, que é por onde saem as bactérias que habitam no intestino. Já na mulher, olha o tamanhinho, olha o tamanhinho da uretra. Ela é pequenininha, né? Ela é curtinha. E ela fica muito próxima do ânus. Inclusive, já se estudou que, assim, quanto mais próximo a uretra do ânus, maior o risco da mulher ter infecção urinária. Então, mulheres que têm infecção urinária de repetição... Talvez esse trajeto seja
A distância entre menor, a uretra, né? E o ânus é menor. Essas mulheres também tendem a ter mais receptores no uroepitélio, que é o epitélio que cobre aqui a uretra, tem mais receptores para as fímbrias, que são os pelinhos da Escherichia coli, aderirem e conseguirem ascender até a bexiga. Essa bactéria gruda nesses pelinhos, que são uma quantidade muito maior dessas mulheres, e acabam subindo com uma facilidade maior, né? Só que o pelinho é da bactéria. Para as pessoas entenderem. O pelinho é da bactéria, não é do epitélio. Mas ela vai grudando e vai subindo. Então, é mais uma tendência hereditária, genética, familiar ou da própria pessoa do que uma contaminação, então. Nesta questão de como a mulher se higieniza. Porque era um pouco chato essa questão de que a mulher tem infecção urinária porque ela não tem boa higiene. Isso não procede. Porque ela tá meio taxada, né? Exatamente. Essa tem tantos anos e não sabe se higienizar até hoje. E algumas mulheres acabam tendo com uma certa frequência esse problema, né? Então, algumas outras coisas que são relacionadas, além dessa questão genética, tem dois aspectos que também estão claros. Uma é a frequência de contato sexual. Então, não é que a bactéria seja transmitida sexualmente, mas o fato do movimento peniano de entrada e saída da vagina, ela faz com que a uretra fique como um fôlei e ajude essas bactérias a subirem. Então, por isso que tem a tal da cistite da lua de mel. Hoje em dia também não sei se tem muito isso, porque o contato sexual em geral ocorre antes, né? Mas a mulher que começava a ter o contato sexual, começava a ter uma vida sexual ativa e começava a ter infecções urinárias, porque é um fator de risco. Quanto maior a frequência de contato sexual, maior o risco de infecção urinária. Né? E o outro ponto qual é? Vocês querem o outro ponto importante é o uso de espermicidas. Então, o uso de espermicidas também aumenta o risco de infecção urinária. Então, as mulheres que usam diafragma com espermicida, ou mesmo quando os homens usam camisinha com espermicida, isso também tende a aumentar o risco. É tipo uma irritação que dá na mulher para causar alguma coisa assim? Não é bem conhecida a razão qual. Não é bem conhecida. Eu quero para ajudar, porque para algumas mulheres faz mal e para outras não. Não. Né? É individualidade mesmo, né? Porque na verdade tem um conjunto de fatores. Eu acho que quando eles coincidem, a questão genética, a questão da proximidade com ânus, a questão da frequência sexual, o uso de espermicidas, ou tomar pouca água, esse conjunto de coisas favorece que a mulher tenha mais infecção urinária. Uma medida importante também para tentar diminuir, principalmente essas mulheres que têm uma maior ocorrência de infecção urinária associada a contato sexual, é esvaziar a bexiga antes, esvaziar a bexiga depois do contato sexual. Porque aí também já elimina as bactérias, né? Voltando com a doutora Maria Beatriz Souza Dias, olha, vamos para mais um mito ou verdade. Urinar sempre que estiver com vontade ajuda a evitar a infecção urinária. Verdade. Isso é verdade, né? Vamos ver mais uma, que a gente já tinha até comentado dessa. A próxima. A única maneira de prevenir a infecção é adquirir o costume de ingerir muita água. É uma maneira importante de prevenir a infecção, mas não é a única. Não é? A gente já comentou algumas. Né? Isso. Vamos ver mais uma? Esvaziar a bexiga antes do sexo reduz o risco de cistite. A doutora Maria Beatriz tinha acabado de falar isso pra gente. Isso. Antes e depois, né? Isso, exatamente. Vamos ver mais uma? A cistite melhora com qualquer antibiótico. Então, isso é um mito. A cistite é causada por uma bactéria e a bactéria tem que ser sensível ao antibiótico utilizado. Não é qualquer antibiótico. Mesmo porque a gente via no passado, hoje não se pode comprar mais antibióticos sem receita médica. Quanto que as pessoas se automedicavam e alguns antibióticos já não tinham a mesma eficácia de antes, né? É verdade. Alguns que eram usados no passado para tratar a infecção urinária, hoje já existe muita resistência, que é o problema de se ficar usando muito antibiótico, você acaba criando muita resistência a eles. Gente, a automedicação nem com remédio parece ser mais bobinho. Porque se fosse bobinho, era bala, não era remédio. Não é? Bala, mesmo assim, você come, você tem suas consequências. Agora, é remédio, tem um porquê de usar, então não é para consumir sem uma indicação. Vamos para algumas perguntas que surgiram. Olha, Leila, ouvi dizer que tomar suco de cranberry pode ajudar a prevenir infecção urinária. É verdade?
Olha, isto é muito controverso. Na verdade, tem estudos que mostram que o suco de cranberry ajuda a prevenir infecção urinária, mas tem estudos que não mostram este efeito. Existem meta-análises que assim, um estudo que reúne muitos estudos, analisa muitos estudos que não mostraram benefício. Mas existem estudos menores que mostraram benefício. É um ponto bastante controverso, mas quando é um dos recursos que a gente lança à mão, para tentar diminuir a frequência de infecção urinária nas mulheres que têm infecção urinária de repetição. Porque mal não faz, não custa tentar. Vai que para aquela mulher acaba tendo um benefício, né? É mais ou menos isso. Vamos para mais uma dúvida? Ingrid, calcinhas e roupas apertadas podem causar cistite? Não podem causar cistite. No começo da nossa conversa, você disse que alguns grupos sanguíneos, a mulher pode ter uma tendência maior a ter cistite ou infecção urinária. Quais grupos seriam e por quê? Vocês descobriram? Então, parece que esses grupos, eles têm mais receptores para Escherichia coli, que é, assim, mais de 90% até das infecções urinárias são causadas pela Escherichia coli, que é uma bactéria que habita no nosso intestino. Então, esses grupos teriam mais receptores para Escherichia coli do que os demais grupos sanguíneos. E quais seriam? Os que têm o grupo B, AB e B. A, B e B. Isso. Então, olha, é também um fato importante. Se você sabe que você é do grupo B ou AB e tem uma certa frequência cistite, infecção urinária, já conversa com o médico, né? Levanta isso, esse assunto não é bom. Mas só que isso é imutável, né? Você não consegue mudar o seu grupo mas sanguíneo. Aí você sabe que a culpa não é sua, né? Não, mas a culpa nunca é sua. Você sabe que mulher sempre puxa a culpa, fala assim, será que eu estou fazendo de errado? Né? Quer dizer, uma vez que a gente viu que não é a forma de higienização, que não é só a forma como você tem a sua relação sexual, mas que tudo isso pode contribuir, a gente vai melhorando o resto, que a gente não pode mudar, a gente aceita, né? É verdade. Não tem jeito. Vamos ver mais uma? Yasmin, a infecção urinária pode causar uma infecção generalizada? O que fazer para isso não acontecer? Então, Yasmin, é verdade. A infecção urinária, a grandíssima maioria das vezes, acomete só a bexiga. Mas, se ela não for cuidada, por exemplo, se a mulher tomar só sintomáticos e não tratar adequadamente, ela pode subir pelos ureteres e acometer os rins. Isso é mais frequente em pessoas que têm problemas como diabetes, por exemplo, que têm mais tendência à infecção. E dos rins, essa bactéria pode cair no sangue e causar um quadro de sepsis, uma infecção generalizada. Então, o que fazer para isso não acontecer? Quando tiver sintomas de infecção urinária, procurar um médico e se tratar adequadamente. Aquela história de quando você vai fazer xixi, você sente um ardidinho, é um sintoma ou isso também é questionável? Isso é verdade. Então, quais são os sinais principais? É o ardor para fazer xixi. Cada vez que vai fazer xixi sai pouquinho e dói. Você vai muitas vezes ao banheiro, porque você não consegue esvaziar a bexiga, porque cada vez sai só um pouquinho. Dor no pé da bexiga. Esses são os principais sintomas da infecção urinária baixa. Quer dizer, uma vez que subiu? Uma vez que subiu, em geral o que acontece é febre alta, febrão mesmo, dor nas costas, é uma dor lombar. Então a pessoa, em geral, não é bilateral. Em geral é de um lado só e é acompanhada de febre. Um outro sintoma que a gente às vezes esquece de falar é que a própria pessoa fala, olha, meu xixi está fedido. Tá com cheiro então está com cheiro né? estranho, forte. E se a pessoa tiver esses sintomas, uma dica que a pessoa pode até perceber é colocar num copo transparente e ver se está transparente. Porque mesmo amarelinho, né? Exato. Mesmo sendo amarelinho, ela é transparente. Eu estou vendo você. Sim. Agora, se ela fica turva, isso é um sinal também de que a urina está com uma infecção. E aí tem que ir para o médico. Porque fala, eu vou marcar daqui uns dias. Somos pessoas com organismos diferentes. Talvez de uma pessoa para outra, a infecção, o problema aumente rapidamente, né? É verdade. Isso a gente vê muito no hospital. Algumas pessoas assim, dos primeiros sintomas para um quadro séptico são horas. Então não dias, e outras né? são dias. Então começou a ter os sintomas característicos, é bom procurar um médico, um pronto-socorro, enfim, logo. Já recebeu um atendimento. Volta e a gente continua com mais dúvidas.
Voltando com a doutora Maria Beatriz Souza Dias, a Marcela pergunta se o uso de absorventes internos pode ocasionar infecções urinárias. Não, o uso de absorventes internos não. Existem alguns problemas com o uso de absorventes internos quando a pessoa esquece de tirar, né? Mas daí não tem a ver com infecção urinária, são infecções graves, generalizadas. São contaminações severas. São contaminações severas. Há uns anos atrás até teve uns casos divulgados nos Estados Unidos e outros países de óbito de mulheres com isso, né? Isso. É síndrome de choque tóxico que pode acontecer, é muito grave. Então, quando a gente lê na embalagem, trocar a cada X horas, é para você seguir a indicação. E dependendo do fluxo da mulher, né? A necessidade de retirar antes, né? Tem que ficar atenta. Vamos ver mais um? Rosângela, sempre estou com muito ardor nas vias urinárias. Procuro tomar bastante água, mas não resolve. Tenho 42 anos, já ouvi falar que a menopausa causa infecção urinária, é verdade? Não é bem que a menopausa causa infecção urinária, mas a baixa de estrógeno na menopausa pode facilitar a ocorrência de infecção urinária. Então, uma das formas em que se consegue diminuir a frequência de infecção urinária na mulher que já atingiu a menopausa é o estrógeno intravaginal. Então, são os cremes ou óvulos de estrógeno que podem restaurar o epitélio vaginal. Agora, muitas vezes, esse ardor que a pessoa está sentindo nas vias urinárias pode não ser causado por uma infecção urinária, por isso que é importante ir ao médico. Às vezes tem uretrites, que são daí infecções daí sim sexualmente transmissíveis, que podem ser causadas por uma variedade de bactérias, muito comum hoje a clamídia, e que podem dar um quadro de ardor também para urinar, e é uma coisa diferente da infecção urinária, com um tratamento diferente também. Então, Rosângela, vá ao médico. Porque nosso espaço aqui do Mulheres é de prestação de serviços, mas nada supra a necessidade da gente ir ao médico. E nem de você ficar perguntando para amiga, para irmão, que já teve, que fez. Faz um banho de assento com erva, não sei o quê. Vá ao médico, porque aí a gente sabe a orientação certa. Às vezes, uma medicação leve, como a gente pensa, um chazinho qualquer que você faça um banho de assento, pode camuflar um problema sério que a gente tem, ou piorar a situação, né, doutora? Essa situação é típica de precisar. Então, estou sempre com muito ardor nas vias urinárias, então precisa ver melhor o que é isso. Sempre que tem essa palavrinha, sempre é um alerta, né? A última pergunta que surgiu, vamos ver de quem é, da Tamires. A infecção pode ser adquirida através do assento do vaso sanitário? Não. Não, né? Na verdade, não. Então, essa infecção, como a gente comentou aqui no começo, em geral, assim, na vastíssima maioria das vezes, é uma flora, ou seja, uma bactéria que convive no seu próprio corpo. A única coisa é que ela foi parar no lugar errado. Migrou. Então ela tinha que estar no intestino e foi parar nas vias urinárias ou foi parar no sangue, está errado. Não é o assento do vaso sanitário que está causando essa infecção, é a sua própria bactéria. E olha, gente, só para a gente encerrar, siga direitinho a orientação do seu médico, o tempo correto, que foi indicado por ele, para a medicação ser tomada no horário certo, da forma certa. Cada medicação tem um horário correto de agir, uma forma diferente de ser ministrada e um médico que é a pessoa capacitada para falar para a gente como agir. O resto é tudo curioso. E nessa hora de saúde, esquece a curiosidade. Vai porque funciona para a coisa certa, né, doutora? Certíssimo. Olha, doutora Maria Beatriz Souza Dias, claro que volta mais vezes ao programa, querendo sugerir algum tema, fique à vontade. E querendo conhecer um pouco mais do trabalho dela, www.hospitalsiriolibanês.org.br. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Adorei, viu?